convido aqui a bancada virtual, o Vandic e o Musa. Espero não ter deixado vocês aborrecidos com essa visão técnica. É que eu gastei a minha primeira meia hora do dia falando aí do Irã, falando do Hamas, porque eu assisti ontem o filme da Brasil Paralelo. Foi um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida. Espetacular e, ao mesmo tempo, estarrecedor. E se eu não tivesse proposto a pauta aí para a gente falar das eleições, falar da China, dos estímulos, né, que não vieram, frustrando aí o mercado, conforme mostrei até nos gráficos, eu ia hoje falar só desse documentário e da guerra, né, que completou um ano ontem. E eu estava lembrando ontem, não sei se vocês associaram, ontem foi dia de Nossa Senhora do Rosário. Essa data foi criada por conta da Batalha de Lepanto, 7 de outubro de 1571. Foi a batalha que impediu a invasão turca da Europa. E com isso, eles desistiram de tentar invadir a Europa e a Europa foi salva nessa Batalha de Lepanto. E o próprio Papa teve a visão de Nossa Senhora avisando que eles tinham ganho a guerra, essa batalha. Olha a coincidência de data. Israel, ele é o florão do Ocidente. O que é o florão, para quem não entende, quem nunca estudou o hino brasileiro, né, que nós somos o florão da América. O florão é aquela estrutura de flores lindas que se bota no banquete, aquele florão que fica, né, no centro da mesa. Israel, hoje, é o florão do Ocidente. Se Israel cai, o Ocidente está com seu flanco aberto para ser atacado novamente pelos jihadistas muçulmanos. Tá? Apesar do que eles já estão invadindo a Europa, 15 a 20% da população já é islâmica, e eu vi ontem vídeos, né, vocês assistam, os caras lá na França atacando a democracia francesa e gritando que eles vão assumir o controle da Europa porque, entre aspas, nós somos pervertidos, infiéis e mais um monte de barbaridades, né? E que a maior arma deles é o ventre das mulheres muçulmanas. Galera, se a gente não reagir, vai ser isso que vai acontecer no mundo inteiro. Dito isso, eu passo aí a palavra para o Vandic e para o Musa, eles podem conduzir aí o bate-papo, que eu vou mais agora ficar pacífico, já gastei muito tempo deles. Meninos, é de vocês o microfone. Bom dia a todos, muito obrigado. Está me escutando? Vocês me escutam? Ok. Bom dia a todos, André, muito obrigado por estar aqui, Bruno. Perfeito. E a todos que nos assistem. Hoje eu estou aqui celebrando com a camisa Never Again. Ontem nós tivemos o aniversário de um dos ataques mais covardes, mais assim, nefastos que a gente pode falar. 1.200 civis assassinados brutalmente, bebês que foram degolados, mulheres, mais de 300 mulheres estupradas e assassinadas com tiros de fuzil dentro da vagina e depois queimadas vivas. Quer dizer, um ataque da maior brutalidade e mostra com quem nós estamos lidando, né? Nós estamos lidando com pessoas que, tradicionalmente, cortam cabeças e têm orgulho disso, né? E, a meu ver, existe uma incompatibilidade entre o Islã e a democracia, o Islã e a sociedade civilizada, né? Nós temos o único país democrático que ocupa um pequeno pedaço do Oriente Médio, é Israel, e como o André falou, Israel é o florão do Oriente Médio e, mais importante, se a gente olhar nos últimos 1000 anos, todo o mundo que teve, todas as potências que tiveram
o controle do mundo, eles controlaram a Eurásia, né? Não existe possibilidade de lançamento, projeção de poder sem o controle absoluto da Eurásia. É onde está a população, é onde estão os recursos mais importantes do mundo e onde estão as rotas mais relevantes para todo o comércio global. Então, Israel é a ponte entre a democracia, a luz e a selvageria. Uma vez que a gente perca Israel, nós perdemos o acesso direto para uma das zonas mais relevantes em termos de desenvolvimento, produção de petróleo que o mundo tem. Sem que exista esse acesso no Oriente Médio, a gente tem cerca de 40% de toda a passagem de petróleo, linha comercial de petróleo pelo Estreito de Hormuz. E é isso que o Irã quer, e o Irã tem feito todo o esforço possível para controlar a passagem entre Europa e Ásia, a Eurásia. Então, com isso, eu abro aqui. Falo também de que as minhas projeções para a China, infelizmente, elas não estão erradas. Eu não tenho nada contra a China ou os chineses, tenho tudo a favor da China e os chineses. Cultura que tem mais de 6 mil anos de história, lugar maravilhoso de se ver historicamente, mas tomou uma decisão de direção, de modelo político e econômico que tiveram, né, seus apogeus, e esse apogeu está atrás. A China está a caminho da bancarrota. É muito preocupante a dependência do mercado chinês, dos agentes de mercado chineses em estímulo governamental, né? A China, ela consegue fazer muita coisa em muito pouco tempo, porque ela tem um governo totalitário, então ela passa por cima, não precisa ter nenhum tipo de licença ambiental, seja lá o que for, eles fazem pronto. No entanto, isso cria uma enorme dependência e uma ineficiência alocativa na economia. A base da economia é a eficiência alocativa de recursos escassos. E esse é um dos maiores problemas que a China tem, porque ela faz aquilo que é comandado a fazer e faz bem feito, então ela tem uma grande eficácia, mas ela tem uma penalidade na eficiência do que ela produz e como ela aloca recursos, visto a condição do mercado de real estate, o mercado imobiliário, que viveu sua bolha, e agora a China, com esse suco de anabolizante que ela vem colocando na economia desde a semana passada, o anabolizante pode estar criando uma bolha no mercado chinês, principalmente em empresas que têm grande interferência, braço do governo ou até mesmo um percentual que pertence ao governo. Então essa é uma das grandes preocupações. Como secou, ou pelo menos temporariamente, o anabolizante hoje, o mercado teve uma queda bastante pronunciada de mais de 5%. Então, com isso aí, Bruno, com você. Bom dia, prazer estar aqui de novo, mais uma terça-feira, quarta terça-feira já, né? Completando, não é isso? Quarta terça-feira, completando um mês, então. Bom, sobre Israel, acho que... Eu acho que é quinta, não é não? Quinta já? Acho que é quinta, hein? Acho que é quarta. Eu fui convidado ontem para ir ver o filme de Israel no cinema com a Brasil Paralelo, e então acho que já dispensa todos os comentários, porque eu também faço, assino embaixo do que foi falado sobre esse triste episódio do mundo aí de um ano de brutal guerra. Afinal de contas, acho que um grupo aqui de libertários, acho que a essência da guerra, ela também é contra a filosofia libertária, né? Até porque a gente acredita que se você tem um amplo comércio aberto, livre, sem subsídios, sem proteções, sem privilégios a ninguém, o comércio regula absolutamente tudo. E você, obviamente, tem a legitimidade da defesa quando você sofre o ataque primeiro. Se você sofreu o ataque, você, obviamente, tem todo o direito e legitimidade
de se defender. Mas se não for isso, acho que o mercado ele está aí para mostrar os melhores caminhos, que dá para fazer um link já direto com o que a China vem fazendo, né? Que foi o último comentário do próprio Van Dijk, no sentido que, ao olharmos o caminho que eles escolheram de uma economia planificada, uma economia centralizada, ela pode ter, como teve um boom ali em alguns anos. Vamos lembrar que ciclos econômicos duram o quê? Seus 10, 15, 20 anos, né? A China ali no começo desse século começou a construir absolutamente tudo, cresceu a taxas importantes. Quem não lembra ali nos primeiros anos do século, na primeira década desse século que estamos, grande parte das pessoas falavam que era questão de tempo da China ultrapassar os Estados Unidos, ser a potência número 1, engolir o mercado americano. Só que ninguém previu, ou poucos previram, que esse é um modelo extremamente fracassado, um modelo econômico planificado, onde o gás acaba porque o dinheiro acaba. Então, a gente está vendo agora uma depreciação dos imóveis, cidades fantasmas chinesas que foram gastos, sabe-se lá quantos bilhões de dólares, e as cidades não têm morador, não têm demanda, o número de queda de preços e de metros quadrados sendo construídos na China vem caindo vertiginosamente. Eles vêm anunciando mais pacotes, cada vez mais bilhões ou trilhões de yuans, alguns bilhões de dólares. Esse último, como o Van Dijk falou, o mercado interpretando mal, o minério caindo, o mercado caindo por lá, que deve refletir aqui no Brasil, porque é um fenômeno realmente que parece que as pessoas só aprendem quando a gente sente a bota do sistema pisando no nosso pescoço, né? É um pouco sobre São Paulo aqui. A gente tem 1/3 de pessoas riquinhas que vão votar nos seus carros blindados dados pelos seus papais para votar no Boulos. Então, é uma sensação de você olhar e falar assim, parece que as pessoas precisam esperar estar penduradas na última folha para cair do abismo, para aprender que determinadas atividades econômicas ou modo de fazer economia é realmente injustificável, não sob o ponto de vista social, mas não sob o ponto de vista de não defender o social, mas sob o ponto de vista que ela é simplesmente insustentável, porque uma hora quem as financia acaba, e quem paga a conta é justamente o mais pobre, e a gente se eterniza nesse ciclo intervencionista. Talvez nós tivemos ali ainda no começo do século XX uma prosperidade muito maior, até que depois começamos a ver ao longo do século ali, do século XX, um crescimento do Estado brutalmente, principalmente depois ali, sei lá, no meu entender, depois de 33 com Roosevelt, depois da Segunda Guerra, com o Plano Marshall, com o Bretton Woods, né? Com o fim da paridade do dólar ali no começo dos anos 70 com Nixon. E aí nós tivemos ali uma onda de privatizações nos anos 80 e 90 e parece que voltamos agora à moda do o Estado tem que ser grande, tem que servir aos interesses nacionais, nada pode ser importado, tem que ser tudo feito aqui, ou seja, dando gasolina ou colocando muita gasolina em cima daquele discurso do o petróleo é nosso, a casa é nossa, protegemos aqui, só que isso tem um porém, as coisas ficam mais caras, e num mundo onde você tem um endividamento estatal que leva consequentemente à desvalorização das moedas, ou seja, a alta dos preços, isso faz com que nós tenhamos à frente um mundo com juros mais altos, com pressões inflacionárias maiores, com nível de pobrezas maiores, e quando a gente deveria olhar que a solução para isso é o mercado aberto, aparecem aqueles oportunistas, normalmente, vamos olhar, a gente sabe que tem populismo muito mais à esquerda, mas tem muito populismo à direita, que adora colocar mais Estado, mais subsídios, mais proteções, mais privilégios, porque é o discurso mais fácil. Para quem está se afogando, você vai lá e joga uma boia. Só depois eles vão perguntar qual o preço que você está alugando ou vendendo essa boia para ele. E aí eles estão eternamente endividados. Então, acho que eu paro aqui nesse meu primeiro ponto para a gente refletir um pouco. E eu sigo falando aqui, para terminar, eu acho que grande parte do mundo, ou grande parte do Brasil, na minha opinião, odeia o Estado. Só que eles não conhecem uma escola que permite você ter fundamentação para entender que quem é que representa o Estado e como eles nos esfolam diariamente. Aí é questão de disseminação de informação, de debates, e a gente
colocar a discussão no cerne da sociedade. Ó, notícia quentinha que acabou de sair agora no Valor Pro, de ex-vice-presidente do Fed, disse que os juros chegarão a 3%, não em 2025, mas apenas em 2027. Ou seja, isso já vem sendo dito por Fed Boys ontem, hoje tem mais 2 ou 3 para falar, então a gente vai continuar vendo aí uma reprecificação aí dos ativos pela alta dos próprios juros longos nos Estados Unidos, por conta aí dessa perspectiva de um passo mais lento aí nos cortes de juros, quiçá uma pausa. E não estamos com erro, né? Se Israel atacar a ilha, né, terminal lá do Irã, onde sai 95% do petróleo iraniano, né, exportado, certamente se o Irã perder isso, né, tiver esse dano aí no seu terminal, né, bem como também nas refinarias, acho que o Irã não vai pensar 2 vezes em fechar o Estreito de Hormuz, que a gente sabe que é onde sai 30% do petróleo do mundo, né, ali pelo Golfo Pérsico, né? Eu até botei aqui rapidinho um gráfico que era de uma gravação que eu prometi para a galera há quase 2 meses atrás que eu ia fazer, acabei não fazendo, e aí eu vou compartilhar agora com vocês essa tela, até pedir a opinião dos meus amigos, que tem a ver com China e Irã. Consegue compartilhar aí, Lucas, para mim a tela? Já tá aqui no StreamYard. Eu não sei se ele está aí. Pronto. Então, esse é o gráfico do Oriente Médio. E quando a gente fala dos BRICS Plus, né, ampliados, o que a gente tem de BRICS Plus ampliado aqui? A gente tem o Irã, né, a Arábia Saudita, tá? A Etiópia, que não sei exatamente o que a Etiópia pode agregar para os BRICS Plus, tá? E com isso, eu acho que dá para ver claramente que a China, na verdade, o único objetivo da China é ter o controle disso aqui, ou pelo menos o controle dos países, né, que tem possibilidade de controlar geopoliticamente essas 2 passagens, né? O Mar Vermelho passa aí 30% pelo Mar Vermelho, Canal de Suez, do tráfego mundial, comercial, né? E aqui o Golfo Pérsico, 30% do petróleo. Não é à toa que a China convidou a Argentina para ser parte dos BRICS Plus. Aí você fala, bom, já tem o Brasil, a Argentina, por quê? Porque é o segundo maior país da América Latina. Mentira. Ontem, inclusive, a Inglaterra reafirmou que as Falklands vão ser inglesas e que isso está fora de cogitação devolver para a Argentina, que a invadiu em 82. Por quê? Porque as Falklands ali é uma base da Inglaterra, bem como do próprio Estados Unidos, né? Já pela forte aliança com os ingleses, que dá controle do sul, do Atlântico Sul, né, ou a passagem do Atlântico para o Pacífico, ali através ali do Estreito de Magalhães, tá? No caso de, sei lá, alguma destruição do Canal do Panamá numa guerra, né, uma interrupção do Canal de Suez, né, que já aconteceu, né, o Egito já fechou o Canal de Suez, porque isso daria acesso, então, aos Estados Unidos, né, a tudo que sai do Atlântico, que passa pelo Panamá, passar pelo Sul e chegar até o Pacífico. Apesar do que, com o derretimento do Ártico, já existem rotas ali no Ártico que dão acesso ao Pacífico ali pelo Círculo Polar Ártico, tá? Mas por que a China trouxe a Argentina, convidou a Argentina para os BRICS e, graças a Deus, o Milei recusou? Porque tinha sido já acordado uma base chinesa ali na Patagônia, ali em Ushuaia,
nessa mesma região onde tem as Falklands. E por que a China quer ter uma base naval ali? Geopolítica, senhores, geopolítica. A China está por trás desse apoio ao Irã, porque interessa para a China, inclusive, não interessava para a China a aliança, né, ou o tratado de paz, como Israel fez, né, com Marrocos, com o Egito, que custou inclusive a vida do presidente do Egito, né, foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel, né, para a China não interessava a associação da Arábia Saudita com Israel, né, muito menos para o Irã, já que o Irã tem esse interesse imperialista em todo o Oriente Médio, tá? Então, mais cedo ou mais tarde vai vir esse acordo com a Arábia Saudita e Israel, né? A gente tem que lembrar que xiitas e sunitas se odeiam e não tem há 1.400 anos e não tem nada que a China possa fazer para impedir esse ódio. Ela tentou através dos BRICS Plus, tá? Mas eu acredito que, assim como o castelo de cartas, né, da China em termos econômicos está indo para o buraco, a força geopolítica dela também está indo para o buraco no momento que o Irã, de repente, for eliminado aí como potência aí do Oriente Médio, e precisa ser eliminado. Ou, no mínimo, precisa cair esse governo teocrático e voltar a um governo democrático, um governo pró-Ocidente, que saia dessa baboseira de sul global, porque esse é o papinho da China e da Rússia, né, para convencer um monte de governos, né, de países do mundo inteiro a aderir a esse plano imperialista deles. Ou vocês têm dúvida que não existe um plano imperialista por parte da China, como eu acabei de mostrar aqui, não importa que seja através de controle comercial, de endividamento, né, como eles já fizeram na África e no Índico, ou se seja através de ocupação. É um outro tipo de colonialismo, galera. Não existe colonialismo do bem nem do mal, existe colonialismo e ponto. E uma coisa que ficou bem clara ontem no programa da Brasil Paralelo, no documentário, né, e a gente vê até o presidente Lula falando isso, né, só que dele nunca vem por uma coisa boa de dentro, sempre é com maquiavelismo e com visão de corrupção, que a gente deve coisas para a África, né, por conta do tráfico de escravos. E a Europa sente a mesma coisa, por ter colonizado a África, né? Os países africanos se tornaram livres dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente ao longo dos anos 70, é muito recente. Então, a população cresceu acreditando que deve coisas à Europa. Por isso que entram muçulmanos, né, imigrantes, e recebem salário, recebem ajuda, recebem um monte de coisa, porque a Europa se sente culpada. Só que no momento que existe esse estado de bem-estar social, e aí é uma conclusão minha que eu queria ver se vocês validavam, ou não, no momento que se gasta tanto com bem-estar social, né, tanto dos próprios europeus como dos muçulmanos, precisa-se de impostos para isso. Cada vez mais impostos. E quando cada vez mais impostos, fica tudo cada vez mais caro. Cada vez mais caro, o que acontece? As pessoas não querem ter 2 filhos, 3 filhos. Que eu conheço de gente que tem um filho só por questão financeira, né? E então, com isso, vai se concretizando o plano, que foi inclusive dito por alguns muçulmanos entrevistados nesse documentário, que o plano é controlar o mundo, controlar o Ocidente, né? Levar todo mundo para a fé islâmica, para todo mundo responder para a única lei ser a Sharia. E que a maior arma de guerra deles, eles gritaram isso, né, para alguns repórteres, a maior arma de guerra deles é o útero das mulheres muçulmanas. Então, a gente está se auto-exterminando ou se suicidando. Essa é a realidade, isso é o que está acontecendo com o Ocidente, galera. Não sei se vocês concordam com isso, Bruno e Van Dijk. Concordo 100%, André. Eu morei muitos anos na Europa e eu pude ver isso. E
eu escutei isso também na Califórnia sobre os mexicanos. Eles dizem que conquistam com o pênis, porque eles estão engravidando tanto as mulheres mexicanas como as mulheres americanas e criando a identidade de chicano. E na Europa a mesma coisa. Os muçulmanos, e não é necessariamente apenas africanos, são muçulmanos, tá certo? Eles têm uma taxa de reprodução de cerca de 6 filhos por mulher. É o mesmo risco que acontece hoje em Israel. Israel tem uma taxa de fecundidade feminina de mais ou menos 1,6, que é a mesma do Brasil, enquanto a taxa de reprodução dos muçulmanos está em torno de 6. Então, um dos grandes riscos para Israel, principalmente nos territórios da Samaria e Judéia, apelidado falsamente de Cisjordânia, que não é Cisjordânia, aquilo ali chama-se Samaria e Judéia, que eles criam um boom populacional, a mesma coisa em Gaza, que cria uma instabilidade tão grande com a presença de pessoas jovens. Vale lembrar o seguinte, não existe uma relação... São eleitores, né? Exato, eleitores e futuros terroristas, né? Pessoas... na economia do crime, é muito legal utilizar essa parte da teoria econômica, tem uma parte de Law and Economics, né? O juiz Posner, um dos grandes, e o Ronald Cole, os grandes expoentes desse pensamento da Universidade de Chicago, da Escola de Chicago, é a parte de Law and Economics, que é a análise econômica das leis. Na área de economia do crime, fica muito claro que não existe nenhum tipo de relação causal ou até mesmo uma correlação entre pobreza e criminalidade. Mas existe uma relação muito forte com crime, principalmente crime violento, com a presença de homens jovens da idade de 14 aos 25 anos. Então, quando você tem um boom populacional, uma densidade de homens nessa faixa etária que não tem trabalho, que não tem oportunidades de terem mulheres, né? Essa é uma época, do ponto de vista hormonal, onde a testosterona está espumando dentro do corpo dessas pessoas. E, dada a religião e a influência da religião, não existe possibilidade de terem mulheres, a não ser que eles se casem. Mas, para eles casarem, eles precisam ter um emprego, ter uma casa. Eles não têm emprego nem casa. E a testosterona leva agressividade também, né? Exatamente. Esses são os homem-bombas. Esses são os jihadistas que invadiram Israel ano passado. Essas são as pessoas que cometem atrocidades em todo o Oriente Médio. Então, é muito preocupante a presença de homens dessa idade. A maioria dos imigrantes para a Europa de origem muçulmana são homens, e homens entre as faixas etárias de 14 aos 25 anos de idade, fora o número de pessoas nessa faixa etária, obviamente metade entre homens e mulheres, que nasceram nos últimos 20 anos, 25 anos. Quer dizer, grande parte, aliás, a totalidade dos ataques terroristas cometidos por muçulmanos dentro da Europa cabe exatamente dentro dessa faixa etária, né? Entre os 14 e os 25 anos de idade, raramente alguém mais velho que isso. Quer dizer, nós vamos ver muito mais violência na Europa e provavelmente muito mais violência no Oriente Médio, principalmente na Samaria e na Judéia e na região de Gaza, né? Uma vez que a população dessa faixa etária ela não faz outra coisa a não ser crescer. Vale notar o seguinte, 20% da população de Israel é composta por árabes, né? Muitos árabes estão presentes no parlamento como deputados, no Knesset. Existem, se não me engano, 2 juízes da Corte Suprema de Israel que são árabes. Quer dizer, e a condição dos árabes em Israel é muito positiva, muito positiva.
Quer dizer, quando eles tiveram a oportunidade, porque no charter da criação do Estado de Israel, na carta de criação de Israel, todos os árabes foram convidados a permanecer em Israel. Vale notar que, em 1948, não existiu uma expulsão de árabes de lá. Existiu, tanto é que 20% da população de Israel é composta por pessoas árabes, e algumas dessas pessoas são árabes cristãos e outros são muçulmanos, além dos drusos, que não são nem cristãos nem muçulmanos, eles são drusos. Quer dizer, é importante mostrar que não há um apartheid e que não existe uma condição de segunda classe para não-judeus em Israel. E quando a gente compara a condição de qualidade de vida, índice de desenvolvimento econômico, tudo isso entre a população israelense e tudo aquilo mais que cerca no Oriente Médio, a gente não pode nem comparar essas condições. Então, com isso, eu paro aqui, não sei se vocês querem voltar para a China ou para os próximos tópicos. Acho que está bem completo. Vamos para os próximos tópicos aí também, senão a gente acaba passando muito do horário. Acho que a pauta é importante, que a galera deve estar esperando. Eu acho que as eleições, eu não sei se o Lucas consegue botar aí na tela, senão eu vou ver se eu pego aqui, ou então eu vou ler para vocês os dados aí que saíram. Mas quantos habitantes vão ser governados pela direita versus o que vão ser governados pela esquerda, /PT, né? Então, eu estou aqui com... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Calma, deixa eu compartilhar primeiro a tela, e aí a gente pode falar em cima disso. Tela inteira, aqui. E aí eu vou compartilhar aqui. Cadê? Telegram. Eu quero compartilhar aqui essa imagem aqui, tá? Não sei se dá para ver, se vocês estão vendo. Estão vendo? Peraí, deixa eu tirar aqui primeiro a câmera. Opa, pronto, deixa eu agora compartilhar de novo. E aumentar um pouquinho aqui. Será que eu consigo aumentar? Não. Dá para ver aqui? Vocês conseguem ver, senhores? Então tá aqui, ó. A gente tem PSD, PSD também é foda, né? Centrão puro. Mas aquela história, se a direita estiver forte, o centrão vai ficar do lado da direita. Mas temos aqui o PL, ó, só esses dois juntos, a gente está vendo aqui já praticamente 50 milhões de pessoas, né? MDB mais 20 milhões já são 70 milhões, né? E aí está lá o PT com 6 milhões. Então, a gente consegue ver aí, ainda tem segundo turno em algumas cidades, né? Mas certamente São Paulo vai dar o Nunes, que vai herdar aí os votos do Marçal. Então, São Paulo tem mais não sei quantos milhões aqui. Então, a gente pode afirmar, sem medo de errar, apesar de alguns ontem terem tentado, né, alguns jornalistas de esquerda terem tentado, de alguma maneira, né, eles reconheceram esses números fortes, mas terem tentado de uma maneira animar, né, a torcida da esquerda de que nada está perdido até 2026, mas eu acho que a gente pode afirmar, sem medo de errar, que o PT, graças a Deus, morreu. O PT acabou, a esquerda acabou, graças a Deus, a males vem para bem, né? Eu acho que o fato do PT ter entrado de novo no governo agora, e a quantidade de merda que eles estão fazendo, é tipo assim, para morrer, para nunca mais voltar, para ir para lata de lixo, para latrina da história, né? Pelo menos, André, eu não sei se estou muito eufórico com esses números, mas essa é a ideia que eu tive. Oi, pode falar. André, eu passei uma tabela para você, que é uma tabela aterradora se você é petista, né? O PL domina 14% dos votos brasileiros. Eu não sei se você recebeu, eu mandei uma tabelinha. Mas o PL só teve 14%. Você mandou o quê? Por WhatsApp? Por WhatsApp, no nosso grupo. E mostra que o PL teve 14%
dos votos no país. Muito legal. Isso não quer dizer nada, 14% é muito longe. Só que o PT teve 2% dos votos do Brasil. Só o PL ganha do PT de 2-1. Quer dizer, isso é uma coisa inédita, né? E eu venho dizendo isso na BMC News, por que esse ano era tão importante? Porque é através das prefeituras que nós criamos a movimentação para mobilização para 2026. É o famoso grassroots. Quem comanda as prefeituras, por isso que o PT lutou tanto para comandar as prefeituras, porque é a raiz das gramíneas, né? É onde você consegue dissipar toda aquela dinheirama, onde você consegue catequizar o homem e a mulher na rua, é na prefeitura. As pessoas moram em prefeituras, as pessoas não moram no Estado e muito menos na União. Então é através dessas prefeituras que os tentáculos longos dos partidos políticos conseguem mobilizar as massas, que é uma das características mais potentes. É nesses palanques que eles vão subir em 2026. É isso aí. É exatamente isso. É o cara local que vai dizer, olha, tá aqui. É o corpo a corpo. E esse corpo a corpo o PT perdeu. E é engraçado que ela perdeu por muito. Nessa estrutura que eu mandei para vocês, nesses gráficos, deixa eu trazer aqui. Eu mandei agora para o Telegram para ver se o Lucas coloca na tela, mas se você quiser colocar, é só compartilhar aqui a sua tela. Eu não coloquei, eu não estou no telefone, eu mandei para você pelo telefone. Deixa eu qual que você quer que eu coloque aqui? É aquele último que eu mandei para a gente, que é a votação por partido. Legal mesmo. Eu ia colocar ele, esse último é legal. Esse aí, que é bem legal, que mostra... E depois eu mostrei uma tabelinha interessante, que essa tabelinha, né, número de prefeitura do PT, o PT não tem em nenhuma localidade, aliás, só no Piauí, o PT conseguiu 50% das prefeituras dispostas no estado. No Ceará, você 40%. Quer a tabelinha Excel ou você quer essa aí que eu coloquei na tela? Essa é mais importante, tá? Que está mostrando o percentual de votos válidos dos 101 milhões de eleitores brasileiros, né? Ainda que nós tivemos 20% de eleitores que não votaram, mas vejam aqui, né? O PL é lá em cima, seguido pelo PSD. Para contextualizar um pouco, Vandick, para quem está nos ouvindo, foram mais ou menos um total de 111 milhões de votos válidos. O que nós estamos vendo nessa tabela é o percentual de por partido que recebeu do voto total. Ou seja, o primeiro seria o PL com 14% dos votos válidos de um total de 111 milhões, mais ou menos, tá? É exatamente isso. Então, notem que existe uma estrutura em que o centro ocupa a estrutura majoritária eleitoral brasileira, mas é um centro-direita, que é um centrão, é um centro conservador, se a gente pensar nisso, né? Não é um centro liberal, muito longe disso, é um centro conservador, é onde está o elemento, juntamente com partidos declaradamente de direita, né? Então, eu acho que essa composição aqui mostra, matematicamente, se tudo mais continuar constante, o famoso ceteris paribus da economia, que a gente teria um esmagamento da esquerda se a eleição presidencial fosse hoje. Eu sei que a esquerda tem um trunfo importante, que é o Lula, mas o Lula anda muito desgastado. E quando a gente olha a performance do PT numa cidade como São Paulo, na pessoa do Boulos, que não é do PT, que é do PSOL, que é um partido praticamente irrelevante, o que nós temos? Nós temos uma situação que ele teve mais eleitores na zona sul e oeste de São Paulo, nas zonas nobres de São Paulo, do que ele teve na periferia. Então, como o André falou, ninguém pode decretar a morte de um partido político porque eles têm muito poder, né? Muito poder de mobilização. No entanto, eu vejo uma guinada muito radical para a direita no Brasil. E é a mesma guinada que está acontecendo em grande parte da Europa, e que existe uma chance grande do Trump ganhar nos Estados Unidos. Quer dizer, existe um movimento que está cansado da esquerda identitária, né?
E a esquerda, principalmente no Brasil, ela, e na América Latina, com exceção do Chile, ela não se reinventou. Por exemplo, se a gente comparar o PT e o Lula com o Boric no Chile, o Boric é um cara de esquerda, mas é um cara que dá para sentar e conversar com ele. Dá para conversar de maneira aberta, porque ele tem propostas interessantes. E dentro do Chile, o Boric mexeu muito pouco com uma estrutura que é um projeto de Estado chileno, de estabilidade monetária, uma série de coisas. Aqui no Brasil, ou na Colômbia... Deixa eu só te interromper um segundo, vamos lembrar... Não, perdão, eu não quero perder o raciocínio. Vamos só lembrar que o Boric ele foi parado no primeiro ou segundo mês de governo dele lá, porque ele queria emplacar uma nova Constituição, que era uma Constituição, inclusive, de linguagem neutra, restatização de absolutamente tudo, tomada de propriedade privada. Então, ele é um cara que flerta, ao meu entender, ali com a extrema esquerda, né? Sim, mas ele é um cara pragmático. E aí, o que aconteceu? Ele tomou um freio de arrumação da população chilena, e o que aconteceu? Recentemente, e porque ele é um sujeito que dá para conversar, ele é racional, ele foi o único líder latino-americano de esquerda, né, a condenar o Lula por não falar sobre a situação que não dá mais para negar da Venezuela e da Nicarágua. Venezuela e Nicarágua. Quer dizer, ele confrontou o Lula. Então é muito interessante que, apesar de flertes com projetos de extrema esquerda, ele não alterou, tá? E ele continua num projeto de Estado que foi conduzido ao longo de muito sangue, muita dor no Chile, mas que existem certos pilares econômicos do Chile que não podem ser mexidos. Então, a esquerda, a meu ver, tem grandes desvios de comportamento e de compreensão moral do mundo. Mas a questão que a gente vê aqui é que, no Brasil, a esquerda se ossificou de uma maneira tão profunda, com ideias tão passadas, que a própria população carente começou a entender que o empregador, o empresário não é o inimigo. O Estado esmagador, o Estado obeso é o inimigo, e com isso eles votaram no Marçal. Pode falar, eu acabei aqui, eu terminei aqui. Não, e é justamente por isso que eu não estou... A esquerda, diferentemente do Chile, talvez esse cara tenha assumido uma postura mais, entre aspas, conservadora. Na verdade, eu não digo nem mais conservadora, mais honesta, né? Eu acho que o problema não é o cara ser de esquerda. A ideologia, o cara tem que seguir o coração dele, sacou? No que ele acredita. O problema da esquerda é a desonestidade. Desde a desonestidade, né, de os fins justificam os meios, corrupção, mensalão, petrolão, né, como também a desonestidade intelectual, as mentiras, as narrativas de que aqui é extrema-direita, etc., quando eles, no momento que apoiam ditaduras, eles são da extrema-esquerda. Né? Eu acho que essa desonestidade que é o caixão da esquerda. Vai ser o caixão da esquerda. Todo mundo começa a ver, né, que não são dois pesos, duas medidas. Esse é o problema. A falta de parâmetro moral. Ser de esquerda não significa que você tem que ser imoral ou amoral. Você tem uma ideologia, mas você tem que ter moral, você tem que ter princípios, você tem que ser honesto. Honestidade acima de tudo. Interessa qual o seu espectro político. Só que na esquerda, a esquerda desde o nascimento, desde Marx, com a teoria marxista, né, passando por Lenin, Stalin, todos eles vêm mentindo desde o início. É mentira, é uma teoria mentirosa, uma falácia, e em cima dessa mentira, né, aconteceu as tragédias que a gente viu no século XX. Então, acho que até demorou muito para a esquerda ser exorcizada aqui do Brasil desse jeito, como foi agora nessas eleições. Eles perderam Araraquara, que foi um sinônimo aí durante a pandemia, perderam todo o ABC, que é o berço do PT, né, mostrando que o sindicalismo acabou. O pessoal que anda de Uber, ele não quer ser sindicalizado a sindicato de taxista.
pode ter seus problemas no dia a dia, em termos de, sei lá, de aposentadoria, de, sei lá, representação com o próprio Uber, não sei se... Mas eles não querem, eles preferem ser Uber, não querem o Estado se metendo, cobrando imposto, metendo a mão. No final, e a gente vê isso, né? O cara lá que monta lá o business dele lá de microempresa, de carroça, cara, ele se sente muito mais livre tocando a vida dele assim do que dependendo de benesses do Estado. É simples. Mas, Vandig, isso é importante de perceber e fácil naquela pesquisa que foi feita pelo iFood, em que 91% dos trabalhadores, dos motoristas, dos distribuidores ali de produtos pelo iFood não querem uma porra de uma legislação da era do Getúlio Vargas. É simplesmente impressionante isso, entendeu? Só que o PT, como... vamos lá, gente, vamos falar uma coisa clara aqui. A única forma das pessoas entenderem que das pessoas legitimarem o Estado é continuar acreditando nessas papagaiadas que o Estado te vende. O Estado só vai te devolver uma mísera fração daquilo que ele já tomou de você. Mas ele precisa criar o medo. Lembre que as pessoas são controladas pelo medo e pelo prazer. Nesse caso, o medo. As pessoas precisam ser controladas pelo medo para justamente poderem passar ou continuar acreditando que terão alguma coisa de volta por parte do Estado. Caso contrário, não há mais legitimidade para alguém tomar grande parte do teu dinheiro de maneira forçada para eles gerirem a tua vida e a vida da tua família. Você, um adulto formado, com opinião própria, por que você quer entregar grande parte do que você produz na mão de um cidadão ou um conjunto de cidadãos, aqui estou falando dos burocratas, que nunca te conheceram, não querem te conhecer e não sabem o teu objetivo? Por que você entrega na mão desses sujeitos que querem o poder pelo poder o direito de governar a sua vida, de governar como você vai poupar dinheiro, como será a rentabilidade, quais opções terão de possibilidade do teu dinheiro, qual é a legislação que você tem que estar submetido num contrato de trabalho, qual o índice de correção de aluguel que você quer para o teu apartamento que é teu e você paga o aluguel e você o alugou. Quem são esses grupos de sujeito que vocês tanto legitimam e falam, ok, só porque vocês chegaram lá eleitos pelo voto ou pelas caixinhas mágicas, quem são vocês que simplesmente consideram essas pessoas numa total, com total conhecimento para dominar por completo a nossa vida? Você vê que hoje no Brasil, grande parte dos cargos importantes são indicações políticas. São pessoas que muitas vezes não sabem sobre o tema do ministério que eles estão trabalhando. E como essas pessoas serão capazes de determinar e definir regras para conduzir a sua própria vida? O sistema quer que você tenha medo, que você acredite nele. No momento em que você não tem mais medo de governar a sua vida, você percebe, ou eles percebem, que você não mais legitima esse Estado nefasto composto por um grupo de burocratas. E aí eles caem, eles ruem de podre por dentro, que é o que o PT está acontecendo agora. Agora, não dá para negar que eles têm ainda a máquina na mão. Eles têm universidades, eles têm ministérios, eles têm cinema, eles têm esses ditos intelectuais, eles têm televisão, eles têm o jornal, eles têm a mídia, eles têm a porra toda em volta deles para doutrinar essas pessoas. E muitas vezes professores de escola primária, secundária, que também em grande parte são analfabetos funcionais e vão passar aquilo que foram aprendidos pelo sindicato, dominados por pessoas que tomam o teu dinheiro também de maneira forçada e são parasitas uma vida inteira, porque sugam o capital dos outros, porque nada produzem. Então, enquanto as pessoas continuarem legitimando esse modo de fazer política, entregar a sua vida na mão de terceiros, com emendas parlamentares bilionárias, eles continuarão governando. Mas há sinais importantes, como nós mostramos nesse gráfico. A direita e as pessoas começam a se informar mais e entender que, não quero esses sujeitos governando minha vida e minha casa.
E corroborando com isso tudo que você falou, Bruno, ontem, né, saiu, até publiquei aqui no meu Telegram, no OgroPro, a decisão final do presidente da ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, um deep state brasileiro, né, que ele deu por definido, fechado, né, a venda da Amazônia para os irmãos batistas, não preciso dizer mais nada, vocês sabem do petrolão, etc. Compraram a Amazônia a preço de banana. Detalhe, na semana, né, antes da compra, houve várias reuniões deles com o ministro da Minas e Energia, Casa Civil, com o próprio presidente lá no Planalto, por que será, né, na semana anterior. E detalhe, a condição, além deles comprarem a preço de banana, né, eles precisavam que toda a dívida que as operadoras de energia elétrica tinham com a Amazônia fosse paga. Só que elas não tinham como pagar. Então, o governo vai pagar isso e vai cobrar isso da população do norte. Então, você que mora no norte, Amazônia, Pará, Roraima, Rondônia, então, prepare-se, está aqui na minha tela. São 14 bilhões de reais que você, que apoia a esquerda, vai pagar. Essa esquerda corrupta, bandida, criminosa, continua te roubando, passando a mão na sua carteira e na sua bunda, e você não faz nada. Então está na hora de você acordar, né? Acordar como o cara do Uber acordou, o cara do iFood acordou, que não cai mais nesse papo de petista, de sindicalista, de trabalhador, né? De me paga para mim a minha taxa aí do sindicato, para poder bancar o poder deles, a manutenção deles no poder. Eles não querem, né? Não adianta vir com esse papinho de precarização. Precarização é você mesmo ser sindicalizado, que, como o Bruno falou muito bem, devolve uma ínfima parte das. E graças a Deus, né, apesar da esquerda ainda não estar morta, né, e estar, inclusive, no poder e ter todo o maquinário, né, estatal a seu favor, nos próximos 2 anos e 3 meses, mas eles são tão burros, são tão estúpidos, são tão desonestos, fazem tanta... Eles não vão conseguir virar o jogo até 2026. 2026 eles vão ser jogados lá, lata de lixo da história brasileira, graças a Deus. Como deveria ter sido há muito tempo, mas tudo bem, faz parte da compreensão do próprio livre mercado. Só que, claro, a gente tem que entender também que estamos acreditando aqui que a eleição no Brasil vale alguma coisa, né? E o segundo ponto que eu queria deixar aqui importante Esqueci disso, hein, Bruno? Hã? Precisamos trabalhar Esqueci disso, hein? Precisamos trabalhar para o voto impresso urgente, hein? Pois é, porque senão também... Senão pode acontecer o que aconteceu com a Venezuela agora e com Maduro, hein, cara? Pois é, porque senão a gente também não sabe o que nos espera, né? Ficamos aqui debatendo uma série de coisas e às vezes a gente não está atacando a causa do negócio. Mas, enfim, um ponto importante aqui que eu tenho visto também é muita revolta, né? E eu super entendo a revolta e eu acho que as pessoas estão pensando no seguinte: eu vejo bastante gente falando assim, olha, que vai votar no invasor como rebeldia para o sistema, olhar e falar assim, cara, as pessoas só vão entender quando estiverem penduradas no abismo mesmo. Então vamos fazer essa porra aqui pro abismo de uma vez, vamos fazer essa merda virar uma Argentina de uma vez, desculpa meu palavreado, gente, mas vamos fazer esse país virar essa porra dessa Argentina de uma vez, antes pré-milênio, para que só assim a gente pregue uma mudança. Mas vamos lembrar o seguinte, gente, Boulos é perigoso. Boulos é perigoso, gente. Posso abrir um parênteses aqui? Para quem está pensando assim, olha para o Rio de Janeiro. Olha para o Rio de Janeiro. Vê se deu certo fazer isso, esse voto rebelde. É isso que eu ia falar. Olha o Rio de Janeiro como está. O perigo de sair nas ruas... O perigo em sair nas ruas, o perigo em desrespeito à propriedade privada, o perigo à invasão, o perigo a roubo, a sequestro, cara, ao crime organizado crescer violentamente, como cresceu no Rio de Janeiro.
É impressionante o risco que São Paulo está correndo, hein, gente? Eu falo aqui já de cara, o André já fez isso, eu estou indo embora de São Paulo. Estou indo embora de São Paulo no primeiro semestre do ano que vem, vou para o interior também, aqui próximo, porque, para mim, não faz mais sentido, eu estou com 2 filhos pequenos, morar em São Paulo, no nível, e ó que a gente pode falar do alto do nosso, eu não digo privilégio, porque é fruto de trabalho, blindar o carro das crianças, morar onde você pode escolher e etc e tal. Mas, mesmo assim, cara, eu não quero essa vida de prisão e pagando caro pra cacete para não ter nada de troca. Né? É você pegar e comprar um pré-fixado quando a taxa Selic estava 2% ao ano. Não faz o menor sentido. Você vai tomar com marcação ao mercado na cabeça. Então, você tem um custo de vida violento para ter um retorno zero de São Paulo, eu estou indo embora disso aqui. Agora, independente de quem vai dar, isso já tinha decisão pré-tomada muito antes de eleições municipais, tá, gente? Mas, de qualquer maneira, São Paulo, maior cidade do hemisfério sul, né? Eu tenho escritório na cidade que eu estou indo, mas o nosso escritório principal é aqui em São Paulo. Agora, transformar a maior cidade no hemisfério sul numa cidade onde não se respeita a propriedade privada e o crime organizado tomando conta, muito bem como colocado o André, na vida cotidiana, cara, isso aqui é perigoso. Vamos exterminar o Estado, vamos exterminar os burocratas, vamos fazer tudo. Mas cuidado, hein? Na mão do Boulos é algo extremamente perigoso. Atenção. Acho que o André travou aí, né? Não sei se ele está me ouvindo, a conexão dele hoje está meio instável. O Richard está pedindo aqui, libera o Vandinho para a live. Eu tenho certeza que vai... Alô, eu estou na área. Não me ouvem? Tua conexão está muito instável hoje, André. Tá, mas vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Ó, eu vou só falar então que eu acho que fica... eu tirei a tela, vocês não precisam ver minha cara para me ouvir. Então, eu acho que o Boulos, a chance do Boulos é zero. Acho que o Marçal vai migrar em peso para o Nunes, né? Ontem eu vi um cara comentando, na Revista Oeste, né? Estavam comentando assim... qual a diferença, né, de pessoal, algum eleitor do Marçal, qual a diferença do Nunes para o Boulos? Cara, a diferença, sabe qual é? Que ele não é bancado, não, ele não é suportado pelo PT e pelo Lula. Essa é a diferença. Será que não basta saber que ele não é o candidato do Lula? Acho que já é o suficiente, né? Acho que a resposta está aí. Qual a diferença do Nunes para o Boulos? Apesar de ser uma pergunta retórica imbecil, quem fez isso ontem no chat da Revista Oeste, do Sem Filtro, está aí a resposta. O Boulos, o Nunes, não é do PT, não é sustentado pelo... não é bancado pelo PT. Ele não é do PT, né? Ele é do PSOL, que é o puxadinho do PT, mas ele não é apoiado pelo Lula nem pelo PT. Pronto. E vamos mandar o Boulos para PQP, onde não devia ter saído. Não, o grande problema do Boulos, pessoal, é que o sujeito é um criminoso. Não tem outra maneira de falar. Uma pessoa que invade propriedade privada, e como eu disse ontem na BMC News, a propriedade privada é a medida atômica do processo civilizatório da sociedade humana. Não existe sociedade que prosperou sem a base do respeito e o cumprimento, o fazer cumprir de contratos sobre propriedade privada. E então, toda vez que a gente tem um flerte com a esquerda, porque a gente tem um problema muito sério, né? Embalado no Boulos, o Boulos Paz e Amor, nós temos a esquerdopatia de Rolex, né? São os comunistas de Rolex, né? Que é a Zona Oeste, Zona Sul, que votaram maciçamente nesse sujeito. No entanto, né, embalado nesse comboio, vem o Boulos de verdade, né, que é partidário de invasão de propriedade privada. É isso que está lá dentro no eixo, quer dizer, é uma espécie de Kinder Ovo
que você tem a fanfarra em volta, que é o intelectual tocando musiquinha, o famoso banquinho, violão, e em volta disso tem a esquerda festiva. Mas dentro, o core desse negócio é um sujeito que mobiliza massas e comete crimes de invasão de propriedade privada. E o desrespeito à propriedade privada é o grande limitador de qualquer posição do Boulos. Só por essa razão, ele não pode ser eleito de maneira nenhuma em São Paulo. E São Paulo tem obrigação de liderar o Brasil e mostrar que o Brasil é um país sério. Ontem, está aí inclusive o vídeo, ontem, que eu coloco o risco para investimentos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e no Brasil, em eleger uma pessoa como Boulos. Então, é muito arriscado pelo que ele simboliza e o que ele vai tentar fazer. São Paulo pode se tornar muito parecido. São Paulo pode se tornar muito parecido com a cidade onde eu morei muitos anos, que é Portland, Oregon, que foi aos poucos ocupadas por prefeitos após prefeitos wokes, que trouxeram populações wokes, que aumentou demais a população de rua, e quando teve os movimentos, as manifestações de Black Lives Matter, a cidade de Portland, que era uma das cidades mais... tinha o maior IDH dos Estados Unidos, foi transformada numa favela a céu aberto. É o que se transformou em Portland hoje. Mesma coisa que aconteceu em São Francisco, mesma coisa que está acontecendo na cidade de Los Angeles, no lugar onde também morei muitos anos. Quer dizer, o convida, e eu lembro, eu trago para vocês, quem não conhece James Q. Wilson... Van Dijk, não é só esses casos, não. Saiu esse final de semana, eu não publiquei no Telegram, mas esse final de semana saiu um dado de que a população de rua aumentou sob o governo Lula. Aumentou nesses 2 anos. Claro, população não tenho de dúvida rua. nenhuma. Aumentou. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida sobre isso. Aqui no Brasil, mas quem gostaria de conhecer mais a fundo o que está acontecendo nessas cidades, eu convido vocês para lerem o James Q. Wilson, que foi um cientista político da UCLA, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele é o autor da teoria das janelas quebradas, que guiou por muitos anos, o final dos anos 80 e os anos 90, o Rudy Giuliani para transformar Nova York, que era uma cidade totalmente degradada. Tá? Quem teve em Nova York do final dos anos 70 ao começo dos anos 90, quando ele começou a assumir no final dos anos 80, quer dizer, Nova York era uma cidade inviável, né? As pessoas estavam saindo de Nova York. E isso é algo que está acontecendo em São Paulo, isso é algo que está acontecendo no Rio de Janeiro, isso é inaceitável. Então, essa maneira que a esquerda tem de mudar a narrativa e a maneira com que nós falamos a respeito de certas coisas. Por exemplo, favela não é comunidade, favela é favela. O nome de comunidade é um lugar onde você tem um processo civilizatório, onde existe uma comunidade que não está sob o jugo de uma facção criminosa, que é o que acontece nas favelas. Isso não é uma comunidade, não adianta usar o eufemismo. A mesma coisa é população em situação de rua. Não é população em situação de rua, é mendicância, que é o nome. O sujeito é mendigo e a gente precisa entender isso e ir lá resolver o problema. Né? Como é o problema? Né? Isso presidiário não é reeducando, é presidiário mesmo. É presidiário, é bandido. Está lá preso porque fez merda. Então a gente precisa mudar a maneira, os vocábulos que a gente escolhe para denominar, né? Os substantivos, porque o substantivo, a palavra tem muito poder, muito poder. Então, quem viu o fenômeno Marçal, e eu não sou eleitor do Marçal, mas eu tenho apreciação por alguns aspectos do Marçal, né, ele conseguiu ensinar a cidade de São Paulo, ou quase 30% da população, que a palavra tem um poder muito grande. Inclusive, é através da palavra que grandes revoluções aconteceram, tanto para o bem como para o mal. Entender as coisas pelo que elas são de verdade. Então, eu acho que convidar de novo as pessoas de bem, as pessoas que têm interesse num Brasil melhor, de evitar fazer o que a gente chama de globalização, mas não do ponto de vista global, da TV Globo, né, que globalizou essa relação
nefasta entre o menininho da Zona Sul que namora com a menininha que mora na favela e normalizar. E não é normal isso. Não é legal ir no bar da favela. A favela é um lugar para ser evitado. Lá, um lugar onde você tem que pedir desculpa e permissão para o dono do morro entrar, não é um lugar para ser frequentado, não é um lugar para ser endeusado, não é um lugar para que a gente olhe e fale, olha que legal. Não, não é legal, é inaceitável, e a gente, através de pessoas como a gente, em fóruns como esse, que nós precisamos retomar as rédeas de uma sociedade civilizada e demandar que as coisas sejam chamadas pelo que elas são. Não é comunidade, é favela. Não é pessoa em condição de rua ou situação de rua, é mendigo. E não é legal, não é através de dar o cobertor para o mendigo que o mendigo vai ser menos mendigo. E é essa a teoria da esquerda. A esquerda adora ter as pessoas na rua porque tem uma razão de negociar com o sentimento de culpa da população que não está na rua e, dessa maneira, ela acaba seduzindo as pessoas. Lugares onde o mercado impera, onde a eficiência impera, a livre iniciativa e a concorrência imperam, que não é o caso do Brasil. O Brasil é um país que tem muito pouca concorrência, por isso que as coisas são caras e de baixíssima qualidade, as pessoas não moram na rua. Um outro ponto... É isso, ontem eu ouvi um negócio interessante, que é quem tem idolatria e quem ama pobreza é intelectual. O pobre, ele quer prosperidade, ele quer trabalho, ele quer o mercado, ele quer sair com a geladeira, com o isopor dele ali na praia do Rio de Janeiro, ganhar dinheiro e fazer o que aquele Rick Chester fez, né? E conseguir de maneira que o mercado permita que ele prospere por conta própria. Sem esquecer esquerda, direita, vamos lembrar que isso é um papo nosso aqui. Lá embaixo, na classe social mais baixa, eles estão preocupados ali em conseguir levar para o filho dele uma alimentação, uma educação melhor, conseguir comprar o carro dele. O resto é balela da esquerda, né? Então, é esse intelectualzinho da Zona Sul carioca e da Vila Madalena aqui em São Paulo que adora enaltecer. Ai, como eu amo o SUS, como eu amo a pobreza. Vai viver nela. Vai perguntar para o médico que estudou pra cacete se ele gosta de atender lá no SUS, onde falta instrumento, falta cama, falta todo o básico. Vai perguntar para o pobre que pegou 3 horas de ônibus se ele gosta de ser atendido pelo SUS ou se ele gostaria de estar sendo atendido pelo Einstein. Ah, mas eu gostaria que o SUS fosse o Einstein. Cai na real, não será. Porque nada que o Estado mete a mão e faz a gestão será eficiente. Nada. E não tem como ser o Einstein e não pode ser o Einstein. O Einstein é que nem... Eu lembro o seguinte, eu vou contar para vocês, quando eu comprei minha primeira televisão... Deixa eu só comentar. Fala. Só um comentário, que aí eu vou sair e vou deixar vocês dois aí debatendo à vontade. Eu também Lucas preciso sair. Tocando Então aí, eu vou pegar a estrada. Cara, essa questão de pessoa em situação de rua, né, voltar a ser chamado de mendigo, né, comunidade voltar a ser chamado de favela, ou seja, tirar esse verniz que a esquerda criou, cara, está cada vez mais difícil. No momento que a mãe, né, a parturiente, a mulher que pare uma criança, né, o próprio STF, a esquerda quer trocar, não quer mais mãe, quer ser a pessoa que eu não sei nem qual o termo, né, a pessoa que sei lá, que puta, eu esqueci o termo, vocês devem lembrar, acho que vi na certidão, no momento que homem e mulher está sendo relativizado e que você progenitora. Tem, de novo, não é comentário... Progenitora. Progenitora. Cada um faz o que quiser em 4 paredes. Mas no momento em que você começa a criar 20 tipos sexuais diferentes da biologia, né, com teses psicológicas absurdas por trás, cara, o mundo está doente. O mundo está doente, acabou. O mundo está doente. A esquerda está destruindo o mundo. Porque esse é o objetivo do identitarismo e do marxismo cultural. É destruir todos os valores, destruir a realidade, criar uma nova realidade para assumir o poder. E os intelectuais caem de patinho nisso. É muito fácil Chico Buarque, lá em Paris, ficar com o bonezinho do MST. Pô, vai tomar no cu. Né? É muito fácil aquela lá do Sul
né? E comprar enxoval em Miami, por que não vai comprar em Cuba? Por que não vai comprar, sei lá, no Nordeste? Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. É muito fácil instalar esse iPhone, é muito fácil, meu, é muito fácil. É uma hipocrisia. Isso que eu falei. Se o teu coração diz para você ter uma ideologia de esquerda, porque se identifica, sei lá, né, não acredita no capitalismo, nas falhas que o capitalismo apresentou nas últimas décadas, apesar do que não tem nada melhor que o capitalismo livre mercado. Não surgiu, não apareceu ainda. E o comunismo já fracassou, o socialismo já fracassou, porra. Até quantas pessoas vão ter que morrer, quantos países vão ter que entrar em guerra, quantas milhões vão ser sacrificados no altar do comunismo para tentar provar uma tese que já mostrou falha. Não adianta, né? Mas aí, se você quer ser de esquerda, ok. Se o coração diz isso para você, ok. Mas seja honesto, meu. Seja honesto, não seja hipócrita. Para de usar 2 pesos, 2 medidas. Como vocês falaram, o pobre não quer que o rico seja pobre, como a esquerda quer. O pobre quer ser rico também. Ou ser classe média baixa ou alta, enfim. Porra. Quem não conhece a história lá do Rio, de uma empregada ali da Barra da Tijuca, esqueci o nome dela, que trabalhava de manhã, né, para patroa e depois ia vender sanduíche natural na praia, que foi ela que começou isso nos anos 80, e que ficou milionária. Né, e tem uma porrada de imóveis na Barra da Tijuca, vendendo sanduíche natural. Então, o livre empreendedorismo está aí para quem quiser. Mas nem todo mundo quer, né? Quer ralar, quer assumir isso. É mais fácil ver de Bolsa Família e apostar em bets, né? Fazer o quê? Eu vou deixar vocês falando aí à vontade, vou me despedir para pegar a estrada, que estou indo para São Paulo. Vocês podem se despedir, continuar o debate quanto tempo vocês precisarem. E terça-feira que vem estamos de volta, galera, para mais um Berlim 89. Obrigado, Musa, obrigado, Vandique, pela participação. André. Terça que vem tem mais, então, pessoal. Bom, obrigado. Não sei se vocês querem fazer uma conclusão. Muito obrigado também. Agradeço a paciência, a atenção e vocês estarem com a gente, que é muito importante a participação de vocês e tragam mais pessoas. Valeu, gente. Compartilha aí, então. Obrigado. E não deixem de acompanhar o Bruno na BMC.